Deus seja louvado, irmãos. Iniciemos esse culto divino em nome do Senhor Jesus. Com a guia de Deus, irmãos, chamemos um hino. Hino 374. 374. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos louvar a Deus com outro hino, irmãos. Que hino chamou, irmão? Hino 221. 221. Glória a Jesus.
Vamos louvar a Deus com outro hino, irmãos. Hino 378. 308. 308, irmãos. Glória a Jesus. Jesus, glória a Jesus. Queridos irmãos, servos e servas de Deus, nos poremos agora em santa comunhão, para que, orando a Deus, possamos ser ouvidos, para tanto que Deus conceda que o nosso espírito, irmãos, atinja o profundo de Deus, para que possamos realmente, sentindo esta comunhão, comungando com o Senhor nesta parte, possamos receber realmente de Deus aquilo que nós chamamos de bênçãos divinas. Temos, irmãos, nesta tarde, pedidos de oração, muitos, por enfermidades, também um número grande dos que têm causas na mão de Deus, também por tribulações, um grande número. Irmãos que vão viajar, querem sair protegidos com a nossa oração. Há também pedidos para acidentados. Como sempre, irmãos, um grande número de pedidos por necessidade nas famílias. Também testemunhados da palavra de Deus, e crendo que o Senhor ouve a nossa oração, pedem nesta igreja. Além desses pedidos, irmãos,
temos também vários irmãos que nós temos que atender, porque esse é um momento, irmãos, que a fé também, vendo a caridade de Deus, quando pedem e são ouvidos no pedido, aumenta a fé, viu, irmãos? Eu falo para os irmãos porque eu tenho experiência disto, através de que irmãos comentam que quando é falado o nome deles aqui, parece que aumenta a fé. Eles esperam que o Senhor ouça. E nós temos certeza que o Senhor vai ouvir a oração. Glória ao nome do Senhor. A irmã Carminha de Orleans está com depressão e roga nossas orações. Santa Catarina. Recém-nascido, por nome Anthony, está internado na UTI e seus pais rogam nossas orações. A irmã Rosa Espina Finota está enferma e pede as nossas orações. A irmã Carmela de Maio Teixeira pede nossas orações, pois vai passar por quimioterapia. Esta irmã é voluntária no almoxarifado da Piedade no Brás. Nosso irmão ancião Walter Manini, do Ipiranga, está internado e a família roga pela nossa oração diante de Deus. A irmã Kelly, da cidade de Mundo Novo, Mato Grosso, roga também a nossa oração por seu filho Lucas, que sofre de epilepsia há 12 anos. A irmã Márcia de João Pessoa está com um problema na coluna e roga a nossa prece diante de Deus. O irmão William do Paraná está muito enfermo e a família roga a nossa oração. A irmã Gloreni roga nossas orações por depressão. O irmão Valério Vieira de Souza de Goiás vai passar por transplante de medula e roga também a nossa oração a Deus. O irmão Ayrton de Aratiba, Rio Grande do Sul, está com depressão e roga nossas orações. O irmão Joaquim e a irmã Cleonice de Serra Talhada, Pernambuco, roga também pela nossa prece a Deus. A irmã Maria Lúcia Faravelli está muito enferma e roga também nossa oração. A irmã Tereza Lopes pede oração pela sua família. O irmão Luiz Bezerra está muito enfermo e internado na cidade de Barretos e roga nossas orações. A irmã Zeni, da cidade de Contagem, Minas, está enferma e pede a nossa oração também. A irmã Nezinha Moura, de Minas Gerais, está enferma e também pede oração. A irmã Cátia, da Vila Cristina, está com depressão e pede oração pelos seus filhos. A irmã Janete, do Jardim Mimar, está enferma e roga a nossa oração. O irmão Flávio Soares, secretário da administração no Brás, roga também nossa oração. Nós temos diversos irmãos voluntários que estão trabalhando no Complexo Brás. Eles vieram das cidades de Botucatu, Avaré, Mogi das Cruzes e desta capital. E nós rogamos oração por estes irmãos. A irmã Sherli, de Jundiaí, roga a oração por depressão e causa. A irmã Neuza, do Jardim Imperador, roga oração por enfermidade. E a irmã Ângela, de Ibiúna, está com enfermidade no coração e pede também a nossa oração. A criança Ana Lia, de apenas 4 anos de idade, fez cirurgia no coração. Esta menina é neta do irmão João, cooperador da cidade de Itu, e roga também pela nossa oração. A irmã Nira, da Obra da Piedade de Piracicaba, está internada com problema no coração e roga também a nossa oração. A nossa irmã Lucevânia, de Goiás, está com uma causa enferma e roga a nossa oração. O irmão Jonatas, cooperador de Botucatu, está enfermo e pede a oração nossa também. A irmã Maria das Neves, Minas Gerais, está enferma e também pede oração. A irmã Ivonete, de Piracicaba, está enferma e roga também a nossa oração. A irmã Dercy, da Vila Bancária, está enferma e pede também que oremos por ela. O irmão Arlindo, de São José do Rio Preto, está enfermo e roga também que oremos por ele. O irmão Benedito de Brito encontra-se internado e a família roga a nossa oração. Nosso irmão Lourenço, de Salvador, Bahia, está na unidade de terapia intensiva e a família roga também pela nossa prece. O Senhor recolheu o nosso querido irmão Luiz Antônio Lourenço. Esse irmão era diácono no Jardim Planalto, em Sorocaba. Oremos também pela família.
Queridos, os irmãos viram quantos pedidos por depressão? É uma doença que graça no mundo atualmente, de maneira violenta. Que Deus tenha piedade, irmãos, que uma boa parte desses que estão com este trauma, ainda esses dias, segunda-feira eu recebi pedido de oração também, de um ancião que se encontra nessa condição, altamente depressivo, um ancião de Minas, oremos por ele também. Que Deus nos conceda, queridos, de entrarmos em comunhão com Deus, porque, irmãos, esta doença, depressão, eu falo para os irmãos porque tive, ela machuca o corpo e a alma também. Então que Deus tenha piedade e nos livre, e livre a igreja deste mal, que é o mal do século. Oremos a Deus também, um dos servos de Deus virá aqui à frente orar, para que Deus nos premie com a sua santa palavra, motivo principal da nossa estada aqui na casa de oração. Unidos, busquemos a Deus em divina oração, irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ajoelhados estamos na tua casa, chamada casa de oração, onde tu tem preparado nesta tarde para louvar e glorificar o teu santo e bendito nome, porque tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Vamos te pedir agora, Senhor, perdoa nossos erros, perdoa nossas faltas. Se alguma coisa fizemos que não te agradou, Senhor, queira nos perdoar, dando a nós sempre, sempre um coração sincero, um coração humilde, um coração pronto para fazer a tua vontade. Tu tem preparado este santo culto, Pai amado, e já estamos sentindo a tua presença, Senhor, e tu já estás se manifestando no nosso meio. Pai Santo Justo, vamos te apresentar todos esses pedidos de oração que chegou aqui nesta tarde. Quanta necessidade, quanto problema, quantas causas, mas o Deus que nós estamos clamando é o Deus do impossível, o Deus que tudo pode fazer por nós. Pai Santo Justo, como teu servo falou, esta enfermidade da depressão, Senhor, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia de nós, Senhor, porque sem ti, sem a tua mão, sem a tua ajuda, não podemos fazer nada. E apresentamos nosso irmão Walter Manini, ancião lá do Ipiranga, que está internado. Senhor, faz uma obra, e se tu queres libertar, nós vamos te glorificar e o teu nome será glorificado. Te apresentamos nossa nação brasileira, as nossas autoridades, e te apresentamos todas as nações na face desta terra. Agora, Pai, nós vamos te pedir, manda a tua palavra, fala com as nossas almas, Senhor. Viemos aqui porque estamos necessitados. Sem a tua palavra não somos nada. Abençoa e ajuda-nos para que quando terminar este culto possamos falar: o Senhor falou com a minha alma. Assim, Pai amado, estamos contentes e alegres
porque a tua presença está aqui no nosso meio. Essas bênçãos e graças nós te pedimos e te agradecemos, e a ti seja dada honra, louvor e glória eternamente. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia ao Senhor, aleluia. Glória, glória a Jesus, aleluia, 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 aleluia. Deus seja louvado, irmãos. Vamos louvar a Deus com mais um hino, irmãos. 232. 232. Queridos, uma coisa temos para alertar a Irmandade, tanto os presentes aqui, como aqueles que estão online. Quando nós cantamos os hinos, precisamos prestar atenção na mensagem do hino. Porque, irmãos, muitas vezes recebemos de Deus virtude e bênção até cantando o hino. Eu sei de irmãos que cantando o hino com fervor receberam até libertação. Então procuremos cantar, mas prestando atenção e percebendo o espírito do hino. Jesus. Queridos irmãos, temos algum comunicado a fazer para a Irmandade? Os irmãos vão ficar em comunhão. Deus preparar que um dos seus servos venha aqui para passar à Irmandade aquilo que é uma deliberação ministerial.
Deus seja louvado. Nós temos uma convocação referente a uma reunião de trabalho com as regionais administrativas, que é um instituto que cuida das nossas administrações e setores de todo o Brasil. Esta convocação foi publicada no dia 23 de novembro de 2022 no mural do nosso Sistema SIGA. Aos irmãos anciães e diáconos que acompanham os trabalhos da regional ministerial e os secretários, nossos irmãos integrantes das regionais administrativas, anciães e diáconos que acompanham os trabalhos administrativos, os coordenadores, secretários, os responsáveis e membros de todos os grupos de trabalho, os GTs que existem em cada administração. Também nossos irmãos administradores titulares, vices, auxiliares, membros do Conselho Fiscal, assessores e todos os colaboradores dos diversos departamentos. Esta reunião será no próximo dia 10 de dezembro de 2022, sábado próximo, a partir das 9 horas, o horário de início desta reunião, horário de Brasília. Este link necessário ser acessado já está disponível na convocação, como dissemos, publicado para os nossos irmãos. Esse ambiente virtual deverá ser acessado 20 minutos antes do início da reunião, para que havendo qualquer problema de conexão, seja dirimido os problemas antes do início. Nesta convocação consta a nossa pauta com os assuntos a serem abordados, de maneira que estes irmãos, das quais mencionamos os respectivos ministérios e cargos, procurem se fazer presente nesta reunião no próximo dia 10 de dezembro, sábado, às 9 horas da manhã. Também temos um comunicado para os irmãos que atendem a parte musical: cancelamento da reunião dos encarregados regionais e locais de orquestra e irmãs examinadoras de organistas da capital e Grande São Paulo. Esta reunião estava agendada para o dia 10 de dezembro. Perdão, irmãos, dia 13 de dezembro, que é uma terça-feira, considerando-se a necessidade urgente de manutenção corretiva em nossas instalações hidráulicas no espaço subterrâneo do Complexo Brás, foi deliberado o cancelamento da reunião dos encarregados regionais e locais de orquestra e irmãs examinadoras para a capital e Grande São Paulo no próximo dia 13, de maneira que esta reunião, que ocorre nos meses pares, na segunda terça-feira do mês, nesta ocasião do mês de dezembro, esta reunião está cancelada pelo fato de termos necessidade de mexer em nosso piso e também interromper algum abastecimento de água em algum dos setores do complexo. E, por fim, temos uma circular que foi publicada à Irmandade e ao Ministério, e nós vamos ler para todos vós. Circular 146/2022, São Paulo, 5 de dezembro de 2022, 12 horas. Ministério e Irmandade, calamidades manifestas em regiões do estado de Santa Catarina. A paz de Deus. Cumpre-nos informar a cara Irmandade que é de pleno conhecimento deste Conselho as calamidades manifestas decorrentes das fortes chuvas que atingiram algumas regiões do estado de Santa Catarina. Já temos um grupo de irmãos diáconos nessa região,
atendendo e acompanhando as famílias atingidas. Em alguns lugares há dificuldades para se chegar. Conforme as necessidades, são enviados valores e artigos de primeira necessidade destinados a tais atendimentos. No momento, não é necessário qualquer tipo de arrecadação com destino às regiões afetadas. As doações devem ser encaminhadas através das coletas para a obra da piedade e, se mercadorias ou produtos, entregues nas casas de oração. Orientamos a Irmandade para não atender pedidos de terceiros, veiculados em grupos de WhatsApp ou redes sociais, quer para dinheiro ou produtos básicos, tais como alimentos, roupas e outros suprimentos. Também não fazer depósitos ou transferências em contas desconhecidas ou de terceiros. Alguns, inclusive, se intitulando nossos irmãos. Certo é que muitos se manifestam com o intento de ajudar, porém não é assim o nosso procedimento comum. Devemos manter o procedimento de depósitos de coletas somente nas contas correntes indicadas pelo Ministério e Administração da própria localidade e constantes no nosso site www.congregaçãocristanobrasil.org.br. Vossos irmãos em Cristo, Conselho dos Anciães mais antigos do Brasil. Nós já temos irmãos diáconos que estão aqui de São Paulo, trabalhando com os diáconos ali da região afetada pelas calamidades, e o Senhor tem ajudado. As cidades mais sofridas estão sendo atendidas, supridas, porém continuamos necessitando da colaboração de toda a Irmandade naquilo que o Senhor fizer cada um de vós sentir. Bom assim, Deus seja louvado. Queridos, creio que todos nós podemos entender e realmente obedecer aquilo que está sendo orientado, porque, irmãos, como o Senhor deu ao nosso irmão, até pessoas irmãos nossos com boa vontade, mas nós não podemos sair fora da ordem, da disciplina que é ditada para todos nós. Então, queridos, toda a cooperação é feita, irmãos, através da legalidade e da forma que é feita na congregação, através das santas coletas. Agora, irmãos, lembremos sempre, estar atento, porque sempre tem aqueles irmãos que se dispõem a fazer com boa vontade, mas há também o cuidado que temos que tomar com outros que têm outras intenções, tá certo? Então, aqueles que fazem de forma, irmãos, até amorosa, bondosa, sincera, a recompensa vem de Deus, mas a ordem e a disciplina tem que ser mantida. E, irmãos, ainda hoje tivemos informações que há irmãos lá, servos de Deus, diáconos, tanto de lá como os que são enviados daqui, irmão, o fruto necessário, sobra para atender toda esta necessidade. Fiquemos em paz nessa parte também. Deus seja louvado, irmãos. Vamos aguardar a santa palavra que o Senhor nos enviará. Servo de Deus.
ajuda e misericórdia de Deus, irmãos, vamos ler o capítulo 9 do Evangelho de João. João, capítulo 9. Glória a Jesus. A cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus, o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. E tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que lhe abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais dos que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos, tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei, uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram:
discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisso, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós. E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém. Queridos irmãos, vemos aqui uma passagem que o Senhor trabalhou de forma gloriosa, curando este cego de nascença, e recebeu a priori uma pergunta daqueles que eram discípulos, uma pergunta que hoje, irmãos, muitos têm ela como filosofia: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Porque, irmãos, nós sabemos que o Senhor precisa nos orientar, por misericórdia, entendermos o que é permissão de Deus, o que é mando de Deus. Mas temos que entender que a atuação do Senhor, irmão, Ele que é Pai, Criador, Pai dos Espíritos, Pai nosso também, Criador nosso, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança. Ele que conhece os Espíritos, irmão, e sabe qual é a reação desses Espíritos. Então, irmão, qualquer anomalia que pode acontecer, irmãos, Deus não está analisando, irmão, por o lado que eles analisavam, mas Deus analisa os espíritos. E muitas vezes o Senhor permite alguma situação para que demonstremos diante de Deus e as testemunhas que o Senhor requer, para qual é a nossa intenção e qual é a ação do nosso espírito, aceitando ou não aceitando aquilo que Deus permitiu na nossa aparição, nesta efêmera passagem aqui nesta terra onde habitamos. Por isso prestamos bem atenção, irmão, que Jesus respondeu dizendo: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ora, queridos, as obras de Deus, elas são contadas muitas vezes de maneira diferente que nós pensamos. Porque quando nós falamos obra, irmão, nós só olhamos obra de misericórdia na carne. Mas o Senhor, que conhece a intenção dos Espíritos, Ele sonda os corações e conhece a intenção do Espírito. Prestamos bem atenção nisto. Então, irmão, o Senhor falou: nem ele pecou, nem seus pais, mas o Senhor permitiu esta condição para que manifeste nele as obras de Deus. Os irmãos viram que ainda Jesus completou dizendo: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O dia está aqui, ele era o dia do Senhor, como profetizou Isaías. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto aqui, o Senhor mostrou, irmão, que estava analisando, irmão, a intenção daquele espírito. Ver qual era a reação dele. Se aceitava, se revoltava, irmão, se cria, se não cria. Irmão, prestam bem atenção que vamos acompanhar a leitura.
Então nós vimos que, tendo dito isto, cuspiu na terra com a saliva, fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Para curar, o Senhor precisava agir dessa forma? Para curar, o Senhor precisava pegar, cuspir, irmão, fazer lodo, ou uma palavra dele, irmãos, o cego deixaria de ser cego? Então prestem bem atenção, meditemos nisso. Mas, irmão, a princípio, aquela condição que o Senhor fez, irmão, cuspindo na terra, fazendo lodo, passando nos olhos dele, quer dizer, você aceita aquilo que eu vou fazer? Aceita aquilo que eu determino? Porque ele tinha a ordem do Pai para agir. E os irmãos viram que quando ele cuspiu, fez lodo, irmão, untou os olhos, deu-lhe uma ordem. Porque a priori, irmão, se tivesse um espírito revoltado, ele diz: para que esse homem cospe no chão e depois me passa no olho, ainda me manda lavar o olho lá no tanque de Siloé? Prestemos bem atenção nisso. Mas ele, irmão, porque, irmão, aquele que precisa do Senhor, ele aceita aquilo que é palavra de Deus, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Aquele que tem o Senhor e que precisa de quem de nós que está aqui, que não necessitamos de Deus, irmãos, quem não precisa do Senhor? Eu preciso e todos nós precisamos, irmãos, e há momento que precisamos muito mais. Para isso, irmão, o que a palavra determina, façamos o conselho de Deus na busca, na oração, na meditação, na luz de Deus, e mormente naquilo que a palavra determina. Ora, além de cuspir, passa no meu olho barro, eu cuspe, e eu tenho que ainda lá obedecer a esta ordem. Mas, irmão, quem precisa faz, quem necessita obedece. Por isso, irmão, o Senhor, pela misericórdia de Deus, irmão, voltou para nós aquilo que Pedro falou na sua epístola, a natureza divina. Irmão, e tendo a natureza divina, nós precisamos ter comunhão com Deus, precisamos estar sempre aos pés do Senhor, buscando a sua misericórdia, irmãos. Quem de nós não precisa da misericórdia? E Deus sabe que alguém que está ouvindo esta palavra está precisando muito. Busca e você achará pela misericórdia de Deus. Porque, irmão, aquele que procura encontra, e quem busca acha. Quando se vai com fé. Prestam bem atenção, queridos. Por isso nós temos que clamar a Deus que aumente a nossa fé, porque sem a fé não podemos agradar a Deus. Então os irmãos viram, irmãos, o que aconteceu, que ele, depois de ir lá, irmão, obedecer a ordem do Senhor, foi no tanque de Siloé, que significou enviado, foi, pôs e lavou e voltou vendo. Porque a obediência nos dá força e Deus abre a nossa mente. Quando estamos em desobediência, irmão, prestamos bem atenção, parece que tudo fica opaco. Quando obedecemos, não que nos julgamos ter mérito diante de Deus, mas a obediência nos leva à alegria no Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, irmão, o crente que obedece a palavra, ele não é um homem rancoroso. Os irmãos podem ver que tem servas de Deus, que sempre tem um sorriso, tem sempre um olhar meigo, um olhar bondoso, um olhar, irmão, de quem está contente, porque o Espírito de Deus habita nele, opera nele, a obediência da palavra está nele. Irmãos, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória ao nome santo do Senhor. Por isso, irmão, a alegria, falo para os irmãos, porque, irmãos, uma ocasião, há muitos anos atrás, irmãos, alguém não tinha esta alegria, e não tendo esta alegria, o outro poder, irmão, entrou e tirando ainda o pouquinho que restava, irmão, fez com que a própria casa onde habitava cheirava mal. Prestamos bem atenção nisto, queridos. Eu vou falar aqui o nome para vocês, porque já dorme no Senhor há muitos anos. Nessa hora Deus mandou lá uma nossa irmã, chamada Joana Espina, que era esposa do irmão Miguel. Irmão, serva de Deus, que tinha o dom de expulsar. Irmão, entrou naquela casa para trabalhar e expulsar. Quando ela entrou, irmãos, a casa cheirava mal. Irmão,
Ela entrou pela porta que ela entrou. Conforme ela foi entrando, o perfume foi entrando. Quando ela saiu na última porta, o inimigo foi embora e o perfume entrou naquela casa. Que entre o perfume de Deus na tua vida, na minha vida, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Então, queridos, vemos que, irmão, quando ele foi lá, voltou vendo, os vizinhos que conheciam e tinham visto ele cego, diziam: não é esse aquele que estava sentado e mendigava? Então, irmão, os pareceres sempre, um porque conhece, outro porque não conhece, outro porque tem dúvida, cada um fala uma coisa. Irmão, como também eles falavam, um falava que Jesus era bom, outro falava, irmão, que não era. Cada um tinha o seu parecer. Bem-aventurado aquele que pela fé tem o Senhor como nosso Salvador. Glória ao nome santo do Senhor. Por isso, irmão, perguntaram para ele quem abriu os olhos. Os irmãos viram que ele não conhecia o Senhor. Um homem chamado Jesus, ele ainda não tinha Jesus como Salvador. Por isso, queridos, que no princípio desse trabalho evangelístico, os servos de Deus que traziam o Evangelho, irmãos, o Senhor operava milagres, mas aqueles que criam não estavam, irmãos, embasados nos milagres, estavam embasados na fé em Jesus Cristo para a salvação das almas. Não estavam na obra, irmão, e criam no Senhor para fazer barganha com Deus. Criam para a salvação da nossa alma. Criam porque entendiam, irmão, que o outro poder tirou a nossa condição, irmãos, de condição celestial, tirou, irmãos, a nossa natureza divina. Mas, irmãos, criam que Jesus Cristo veio voltar esta natureza divina para todos nós. Bem-aventurado aquele que está embasado neste ponto da palavra. Nós estamos aqui, irmãos, e o Senhor faça conosco o que quer fazer, mas bem-aventurado aquele que caminha pela esperança da salvação. Glória ao nome santo do Senhor. Pensamos bem, queridos, estamos aqui pela esperança da salvação. Os irmãos viram, irmão, que quando chegou, irmão, os judeus estavam cheios de inveja, irmão, e quando, irmão, ele voltou do tanque, ele contou que ele foi ao tanque de Siloé, foi lá, obedeceu a Deus, na obediência, irmãos, ele não olhou que o Senhor pegou do barro, isso aqui tem fundamento, não vamos entrar, mas, irmão, foi lá, lavou, obedeceu a Deus e ele viu. E quem obedece a Deus, o Senhor ilumina a sua mente, ele não fica no primeiro rudimento. Deus vai abrindo a sua mente e seu entendimento, irmãos, e ele sai deste véu chamado carne. Ele não se embasa aqui, ele não está preso pela carne, ele não está preso pelas benesses da vida presente. Ele está firme na visão da vida futura, porque esta vida presente é efêmera. Hoje Deus pode nos curar, pode nos libertar, mas, irmão, um dia temos que deixar esse tabernáculo, vamos deixar. E a vida, irmão, é efêmera. Outro dia éramos criança, hoje estamos já à beira, irmão, de partir. Mas a esperança que brotou em nós pela raiz de Jessé, nosso amado Salvador, irmão, nos dá confiança, e até na hora que o Senhor tira de nós este fôlego de vida, a alegria está dentro do nosso coração. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, não é alegria feita por uma mera lavagem cerebral, é a alegria do Espírito. Glória ao nome santo do Senhor. Por isso, amados, nós vemos que, irmãos, foram teimando, irmão, os fariseus, porque, irmão, os fariseus já tinham, irmãos, uma pré-rejeição. Eles não queriam aceitar, porque, irmãos, este era cego de nascença, ele não via. Mas eles viam e estavam cegos do outro lado, porque, irmão, o mais cego é aquele que não quer ver. Porque se nós não tomarmos cuidado, irmão, nas nossas atitudes, nesta efêmera passagem, criamos em nós mesmos obsessões e opiniões particulares e saímos fora até da luz divina. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem obedece à palavra alcança essa luz.
E se nós nos embasarmos no nosso querer e nas nossas próprias reações nervosas, essa luz se apaga em nós, irmão, e deixamos de obedecer a palavra, ouvindo aquele outro, irmãos. Mas bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Por isso, irmão, nenhuma obsessão, por maior que seja a prova, a aflição, até, irmãos, alguma necessidade, pode tirar de nós a alegria de saber, irmão, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Mas Senhor, é certeza que o meu nome está escrito no livro da vida? Essa certeza nós precisamos carregar, irmãos. E ela não é feita por palavras, por injunções humanas, por opiniões particulares, por aquele que, irmão, tem capacidade de tomar a nossa mente e trabalhar nela. A palavra de Deus não vem por uma mera lavagem cerebral. A palavra de Deus vem pela ação do Espírito Santo, que opera em nós, pela obediência. Ele foi lá no tanque de Siloé, o Senhor o curou. Bendito seja o nome santo do Senhor. Deus tinha poder de falar, seja curado. Precisava ter esse roteiro? Precisava ter essa sincronia? Não precisava. O Senhor tinha poder? O Senhor não chegou lá para aquele jovem, irmãos, que estava sendo carregado lá, e falou, mandou ele ressuscitar, sair do caixão? Então, irmão, prestemos bem atenção. Como isso é escrito na palavra, irmão, porque, irmão, os irmãos veem o que é opinião, irmão, de quem não tem a luz do Espírito. Já começaram a cinturar, olhar, este homem não é de Deus porque não guarda o sábado, porque eles tinham lá esta obsessão, e não entendiam que eles estavam, irmãos, falando contra o verdadeiro sábado, que era Jesus Cristo, a nossa paz, o nosso descanso. Então, queridos, outros diziam, como pode um homem pecador fazer tais sinais? Então havia dissensão. Os irmãos veem que opiniões, tem opinião daquele, opinião daquele outro, opinião muitas vezes de um familiar, opinião de um médico, opinião deste, opinião daquele. Qual é a opinião que nós temos que aceitar, querido? Esta é a chave desta palavra. É o que o Senhor fala na igreja pela palavra. E bem-aventurada a igreja cujo Deus é o Senhor. E daqui sai a voz de Deus falando. Glória ao nome do Senhor. Então, queridos, os irmãos viram que quando eu pergunto, os irmãos prestam bem atenção, que aqui tem muita coisa, irmãos, que nós precisamos meditar, irmão, que o próprio pai, irmão, não respondeu porque temia e não queria perder o privilégio da sociedade. Se eu falar que ele é o Cristo, eles vão me expulsar da sinagoga, eu não posso entrar lá. A sociedade falava mais alto do que os interesses e a verdade que tinha acontecido. Mas do outro lado, irmão, os irmãos viram que quando foram consultar o filho, que o pai falou, pergunta para ele. Por que eles foram? Porque eles queriam, irmãos, forçar alguma coisa que era contra a verdade. E queriam que ele jurasse. Você vai jurar aqui agora. Então falaram, presta atenção, irmão, presta atenção, nós temos que entender isto, porque quando aquilo que sai de nós, glória ao nome do Senhor, tem que sair como louvor à glória de Deus, não porque é que Ele me mandou. Presta atenção nesse fundamento aqui. Dá glória a Deus, quer dizer, jura que você vai falar a verdade. Irmãos, e o Senhor tinha falado, não jureis nem pelo céu nem pela terra, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Vocês estão ouvindo aqui? Pois, irmão, até em tudo nós temos que meditar, não ser precipitado no agir, porque, irmãos, como está escrito na palavra, irmão, quando eles falaram desta forma, irmão, sabemos que esse homem é pecador. Se ele, irmão, se ele dá glória a Deus ali, irmão, ele ia confirmar que Jesus era pecador. Olha, presta bem atenção, irmão, porque tudo isso é para meditar. Então, respondeu ele, pois, se é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, e que havendo eu sido cego, agora vejo. Falou e respondeu assim. Então, irmão, já logo que já foram contra ele, respondeu-lhes, já vos disse, não ouvisse, para que eu quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-me também seus discípulos?
Olha, os irmãos veem que ele não conhecia o Senhor. Lá na frente que Jesus perguntou para ele se ele cria. Vamos ver aqui, lá na frente Jesus perguntou se ele cria que Jesus era o Filho de Deus, era o Salvador. Então o injuriaram dizendo, discípulo dele seja tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Então ele estava ali encravado numa obsessão, irmão, naquilo que era proposto e até imposto. Irmão, lá na frente eles expulsaram esse jovem. Jesus ouviu, foi de encontro dele e taxou e falou. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram, também nós somos cegos, porque Jesus chamou ele e falou, irmão, e disse ele, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Isso aqui é profundíssimo. Porque aquele irmão, por isso que disse Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Aquele que aceita a proposta do Senhor e não se considera autossuficiente. Porque tem muitos que a vaidade do seu ego dá a ele uma sustentação e ele se considera autossuficiente e não aceita a proposta divina. O profeta Isaías falou o dia das coisas pequenas. Mas, irmão, Jesus foi claro e taxativo. Prestemos bem atenção. Quando Jesus perguntou se ele cria nele, ele disse, eu creio, Senhor. E o adorou. Disse, eu vim a este mundo para juízo. Presta atenção. Julgar os espíritos, foi o que o Senhor falou lá no começo. A fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Diz, aqueles que me aceitam, eu abro-lhe os olhos. Os irmãos lembram o que aconteceu com o pastor Paulo. Precisou que o Senhor o cegasse, mostrasse para ele que aquilo que ele sabia era cegueira. Quando ele recebeu, irmãos, a imposição de mão de Ananias, o que acontece? Abriu os olhos. Abriu de que maneira? Com outros olhos, com os olhos do Espírito. Que Deus nesta tarde possa abrir os olhos do Espírito àquele que está fechado na sua visão. Glória ao nome santo do Senhor. E os irmãos creem que a palavra tem poder para obedecer. E o Senhor está falando agora e Deus vai abrir o olho de alguém que está aqui e quem está lá online também. Mas se Deus abre o meu olho, eu ainda não sou batizado, poderoso é Deus para abrir o teu olho e você morrer com Cristo, aparecer na glória de Deus no dia do juízo. Então, como está escrito na palavra, irmão, eles falaram, então nós somos cegos. Disse Jesus, se vocês fossem cegos naquilo que eu estou falando, a minha fala, porque vocês não entendem a minha linguagem, vocês não entendem a minha linguagem. Se vocês fossem cegos, vocês não tinham pecado. Mas, como agora vocês dizem, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Quer dizer, vocês não enxergam com os olhos do Espírito. Que Deus, irmãos, nesta tarde, confesso aos irmãos que nem pensei em atender culto. Vim aqui para congregar, irmão. E o Senhor fez sentir ao servo de Deus, que é desta congregação, que eu atendesse o culto. Mas, irmão, Deus me trouxe avante esta palavra. Poderoso é Deus, por esta palavra, abrir o olho de alguém. E você vai enxergar Cristo Jesus. Irmãos, para finalizar esta palavra, num outro país, irmãos, uma senhora, isso nós estivemos lá agora há pouco tempo, pertencia a uma outra religião, não denominação, religião. E o poder do mal vinha falar com ela e ela via o poder do mal. Ela via pessoalmente. E recebeu um conselho. Ela usava os paramentos daquela religião, irmão. E uma parte da sua família são latinos, brasileiros. E alguém aconselhou ela e falou assim, olha, quando este poder aparecer, clama para o sangue do Senhor Jesus, chama o Senhor Jesus e o sangue dele. E ela até relutava porque ela pertencia a uma outra filosofia. Mas chegou o dia, irmão, que ela não suportou e disse, Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue precioso. Aí, irmão, o outro poder espaventado saiu e o Senhor apareceu com a sua glória.
Agora teve batismo, 8 da família obedeceram a Deus. É isso que está te faltando? Abra os teus olhos, os olhos do Espírito, e Deus te fechará o olho da carne. Ao olho da tua filosofia, o Senhor cega e abre o teu olho para a glória de Deus. Deus seja louvado, irmãos. Vamos agradecer a Deus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Nosso glorioso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, mais uma vez no final desse santo culto, voltamos a ajoelhar na tua presença, agradecendo, Deus eterno, esse grande privilégio, esta preparação que nos concedestes de estarmos aqui cultuando a Ti, Senhor, aonde estamos contentes e alegres, porque o Senhor deu a Tua guia ao Teu servo, deu a Tua direção à luz do Teu Espírito Santo, e assim, Senhor Deus, o culto tornou-se maravilhoso, e todos nós, ó Pai, contentes, vamos levando conosco aquilo que viemos buscar. Pai glorioso, te agradecemos os hinos que foi entoado ao teu louvor, as orações também, Senhor, a explicação, os anúncios que o teu servo fez para a tua igreja, Senhor Deus eterno, e acima de tudo te damos graça ao conselho da tua palavra, que nos esclareceu, que abriu a nossa mente, Senhor, e certamente a igreja e todos nós sairemos mais iluminados, mais preparados, Senhor, enxergando aquilo que precisamos enxergar, para não pisarmos na cova que o nosso adversário cavou na nossa frente. Grave esses conselhos, Senhor, na tábua de carne do nosso coração e despeça a todos nós para os nossos destinos e lares, te louvando e te glorificando também. Tudo que nos deu, a preparação da Irmandade, todo o movimento e esse santo culto, te agradecemos em nome de Jesus, teu amado Filho, contigo na tua glória, bendito para sempre. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus seja louvado, irmãos. Vamos cantar, irmãos, os últimos 2 versos do hino primeiro. Glória a Jesus.
Queridos, como sempre, pedimos a Irmandade para permanecer sentado até que, irmão, ouçamos o final da execução do hino da despedida. A paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seus santos conselhos, a unção da sua palavra, com virtude e poder, esteja em todos nós.